Vanessa e seus filhos caminhavam no parque há 3 horas. O tempo estava quente em setembro, e as crianças brincavam felizes, jogando folhas multicoloridas no ar. As folhas caíam lindamente e crepitavam sob seus pés. Para ser honesta, já era hora de ir para casa jantar. E Vanessa estava cansada depois do trabalho. No entanto, as crianças travessas continuavam implorando: "Mamãe, vamos dar uma voltinha. Podemos alimentar os cisnes com um pedaço de pão no lago? E depois vamos direto para casa?" "Ok", Vanessa sorriu e disse, "ok, corram, mas não por muito tempo. Bruno, você está no comando. Cuida da mãozinha dela. Ela é muito pequena." E fiquem longe da água. Bruno chamou Kevin, Erin e Sarah, que correram para os cisnes, enquanto Vanessa esperava por eles perto, em um banco. Ela virou o rosto para o sol e esticou as pernas inchadas e cansadas. Como é maravilhoso ter filhos, apesar dos desafios. Eles trazem tanto amor com suas vozes e mãozinhas. Eu os ajudo 100 vezes por dia, pensava Vanessa com prazer. De repente, ela viu seu filho mais velho, Bruno, correndo de volta para ela e ficou preocupada. "Filhinho, onde estão todos? Aconteceu alguma coisa?" "Eu te disse para não deixar a Sarah", mas Bruno rapidamente a tranquilizou. "Mãe, não se preocupe. Está tudo bem. Venha comigo." Tem uma avó sentada sozinha em um banco perto do lago, chorando. Eu senti pena dela. Talvez ela precise de ajuda. Dizendo isso, o menino segurou a mão da mãe e a levou em direção ao lago. E de fato, uma frágil e curvada senhora idosa com uma pequena mala de viagem estava sentada no banco perto da água. Ela segurava um lenço encharcado de lágrimas e chorava baixinho. Seus ombros finos tremiam. As crianças a cercaram e tentaram confortá-la à sua maneira inocente, oferecendo brinquedos ou pirulitos dos seus bolsos. Vanessa percebeu que precisava intervir e descobrir o que estava errado. Ela chamou as crianças: "Crianças, por favor, alimentem os cisnes e não nos perturbem por um tempo." "Ok, vamos para casa jantar logo." Vanessa sentou-se ao lado da senhora idosa e começou uma conversa. "Olá. Meu nome é Vanessa. Desculpe incomodá-la, mas eu não poderia simplesmente passar por alguém que está em apuros. Há algo errado. Talvez eu possa ajudá-la com alguma coisa." A senhora idosa suspirou, tristemente, e respondeu: "Prazer em conhecê-la. Sou a senhora Costa. Como você pode me ajudar?" "Acontece que, na minha velhice, me encontro sem um teto sobre a cabeça e ninguém precisa de mim. Não sei o que fazer ou para onde ir. No desespero, até pensei em acabar com tudo neste lago. Mas não consegui reunir coragem." Vanessa ficou chocada ao ouvir tanta desesperança nas palavras da senhora idosa e perguntou: "Como isso aconteceu? E seus filhos? Netos ou seu marido? Você tem algum parente?" Enquanto isso, a senhora Costa continuou: "Bem, eu tenho 2 filhos, um filho e uma filha. Ambos têm suas próprias famílias e filhos. Mas eu era apenas um estorvo em suas vidas. Eles estavam planejando me colocar em um asilo. Sinto-me envergonhada e assustada ao mesmo tempo. Então, esta manhã, eu silenciosamente arrumei minhas coisas e saí sem um destino claro." Vanessa ficou sem palavras e disse: "Isso é terrível. Como eles podem mandar a própria mãe para um asilo? Por que fariam isso? Não consigo entender. Por favor, me conte mais. Temos tempo. Meus filhos ficarão felizes em correr por aí." A senhora idosa, enxugando lágrimas que escorriam por suas bochechas enrugadas, começou a compartilhar suas memórias. Ela não tinha para onde correr e há muito tempo desejava conversar.
Havia tanto pesando em sua alma. Ela se sentia esgotada. Eu não vivi sempre assim, começou ela. Trabalhei em uma posição de liderança a vida toda, como diretora de um supermercado. Todos na cidade me conheciam e me respeitavam. Meu marido também era um homem respeitado, trabalhando na indústria. Vivíamos em uma casa de 2 andares com varanda. Também compramos apartamentos para nosso filho e filha e os educamos em faculdades prestigiadas. Cristiane e Kelson, nossos filhos, cresceram com tanto amor e mimo. Nunca lhes negamos nada. Sempre satisfazendo seus pedidos por roupas ou brinquedos. Assim que terminaram a escola, deixaram nosso ninho, obtiveram sua educação, se casaram e tiveram filhos próprios. Eles raramente nos visitavam, e meu marido sentia muito a falta deles, especialmente quando ficou doente. Às vezes ligávamos para nossa filha e perguntávamos: como vai, minha querida? Quando você virá nos ver? E a única resposta era sempre a mesma: ó, papai. Eu não sei. Estou tão ocupada. Atualmente estou ocupada e sobrecarregada com tarefas. Tudo bem, eu te ligo mais tarde. Por favor, mande lembranças para a mamãe e adeus. Um filho frequentemente ignorava minhas ligações e sempre inventava desculpas, como não ouvir o telefone ou estar muito ocupado. Era sempre assim. E então, há 8 anos, meu marido faleceu após uma longa e dolorosa doença. Gastamos muito dinheiro para pagar seu tratamento caro, mas foi tudo em vão. Quando meu amado marido foi enterrado, todos partiram à noite, deixando-me sozinha com minha tristeza. Desde então, tenho vivido sozinha. Não havia ninguém com quem conversar, e me senti incrivelmente triste e solitária, a ponto de querer chorar. Até esqueci como meu filho, filha e neto são. Você sabe, meus vizinhos sempre passam o verão com seus netos, e eu gosto de ouvir o barulho e o riso deles, para meu grande pesar. Meus próprios filhos nunca me visitaram e nunca trouxeram seus próprios filhos. Eles estão sempre de férias em resorts e à beira-mar. Não entendo porque é como se eu fosse uma estranha para eles. Então, inesperadamente, minha filha veio me visitar há 6 meses. Eu estava tão feliz. Assei tortas e arrumei a mesa. Não podia acreditar que eles se lembraram de mim. No entanto, as coisas não saíram como eu esperava. Cristiane começou a conversa dizendo: mamãe, Kelson e eu estivemos pensando, por que você precisa de uma casa tão grande? Você está velha agora e tem problemas de saúde. Vamos vendê-la e eu te levo para casa. Você passará um tempo com seus netos, como sempre desejou. E, falando honestamente, realmente precisamos do dinheiro. Coloque-se em nosso lugar. O trabalho do meu marido está em crise e o de Kelson é instável. Poderíamos usar um dinheiro extra. A senhora idosa ficou em silêncio por um momento, imersa em lembranças desagradáveis, e então continuou: fiquei profundamente chateada, pois vivi naquela casa com meu marido a vida toda. Até as paredes eram queridas para mim. Claro que eu tinha medo do que aconteceria se eu não me adaptasse a viver com minha filha. Por outro lado, eu não conseguia mais manter a limpeza e o trabalho no quintal. Eu tinha pressão alta e meu coração doía. Subir para o 2º andar era uma luta. Minha filha também prometeu comprar para mim um pequeno apartamento nas proximidades e, tola, concordei imediatamente. Então a casa foi vendida e eu dei todo o dinheiro da venda aos meus filhos e me mudei com a Cristiane. E foi então que meu tormento começou. Meu genro imediatamente pegou birra de mim. Ele ficava nervoso quando eu sentava para comer com eles na sala de jantar. Ele não me deixava participar da conversa e me interrompia. Tudo que eu ouvia dizer era: ah, não comece a dar seus conselhos estúpidos. Nós nos viramos sem você e estamos indo muito bem.
Os netos também não ficaram particularmente felizes com minha presença. Eles já eram adolescentes e ressentiam a mãe. Diziam: "Por que você trouxe a vovó? Já estamos apertados aqui sem ela." Eu tentava não sair do meu quarto, a não ser que necessário, mas meu genro deixava claro que eu não era bem-vinda ali. Minha filha também ficava irritada, dizendo: "Mãe, não vá a lugar algum. Não toque em nada. Você não consegue se lembrar onde as coisas estão?" Eu ficava muito estressada. Chorava em segredo e me arrependia de ter concordado em viver com minha filha. Eu sempre perguntava a ela quando eu receberia o apartamento prometido. Cristiane sempre adiava. "Por que você está tão agitada?" Meu marido investiu todo o dinheiro em um negócio lucrativo. Vai decolar e em 6 meses compraremos um apartamento para você. Além disso, por que você precisa de um apartamento separado na sua idade? Eu não entendo. Realmente importa onde você mora? As palavras dela me machucaram profundamente. Acabou que eu era um fardo para todos. Ninguém valoriza e respeita a velhice. Correndo, mudei-me para a casa do Kelson, esperando que meu filho fosse mais acolhedor, mas não foi o caso. Ele me disse diretamente: "Mãe, nós não concordamos com isso. Cristiane deveria cuidar de você. Ela pegou mais dinheiro com a venda da casa. Por que você veio para cá? Espero que não seja por muito tempo. Você sabe, minha esposa, Melissa, é muito sensível e tem um trabalho exigente. Ela fica irritada com estranhos em casa. Assim, ele me afastou. Eu tive que voltar para a casa da minha filha. Fiquei tão ofendida. Eu criei 2 filhos sozinha, e agora não tinha onde descansar minha cabeça nesta manhã. Eu estava caminhando silenciosamente para o banheiro, mas de repente ouvi uma conversa na cozinha. Meu genro disse a Cristiane: "Estou farto de tudo isso. O dinheiro é ótimo, claro, mas não suporto sua mãe aqui pelo resto da minha vida. Ela está sempre por perto, metendo o nariz em tudo. Por que a colocamos em um asilo?" Minha filha inicialmente ficou indignada, dizendo: "Você está louco? Eu prometi que compraria um apartamento para ela." Já era uma grande mentira. E agora o quê? Não posso fazer isso com ela. Afinal, ela é minha mãe. Mas meu genro insistiu: "Qual é o problema? Lá eles cuidam de idosos, e não teríamos mais problemas. Ela estaria melhor lá. Além disso, é ela ou eu." Eu pensei que minha filha me defenderia ou expulsaria por dizer tais coisas, mas ela me surpreendeu ao dizer: "Bem, talvez esteja tudo bem. Vou pensar sobre isso. Você sabe o quanto eu te amo, querido. Para ser honesta, também já estou farta da minha mãe. É como uma pedra no meu pescoço." Após essas palavras, eu não ia ficar na casa da minha filha nem por mais um minuto. Esperei até eles irem trabalhar. Arrumei minha bolsa e saí. Meus netos estavam em casa. Eles me viram saindo e não me fizeram nenhuma pergunta. Ninguém perguntou para onde eu estava indo. Por quê? Porque ninguém se importava comigo. É assim que é, Vanessa, você tem 5 filhos. Eu vejo. Mas não é um fato que eles vão te aquecer na velhice. Embora você pareça tê-los bons, responsáveis. Talvez você tenha mais sorte do que eu. Vanessa ficou chocada com o que ouviu. Ela mesma cresceu em um orfanato e sempre sonhou em ter pelo menos um parente nesta terra. Mas nesta situação, havia muitos parentes, mas a mulher foi jogada nas ruas como um sapato velho e indesejado. O coração de Vanessa apertou. Ela sentiu muita pena desta pobre senhora idosa. Onde ela iria? O que aconteceria com ela? Ela não iria morar nas ruas,
iria? Pensando por um momento, Vanessa chamou seus filhos e disse de maneira decidida: então, minha querida senhora Costa vai morar conosco. Vocês se importam? Todos de uma vez, responderam como um bando de pintinhos: urra, teremos uma verdadeira vovó agora. Que legal! Ela vai nos contar histórias. Vanessa pegou a bolsa da senhora idosa e deu-lhe a mão: venha conosco, senhora Costa. E por favor, não recuse. Precisamos muito de você. Você nem imagina o quanto eu realmente preciso de um adulto para cuidar dos meus filhos. E você precisa de um teto sobre a cabeça, então podemos nos ajudar. Eu trabalho como faxineira no escritório e às vezes não tem ninguém para ficar com as crianças. Tenho que pedir a um amigo ou vizinho. Não se preocupe, eles são bons. Bem educados. Você não terá problemas com eles. Claro, nosso lugar é um pouco apertado, mas é divertido. Bem, você aceita? A senhora Costa até chorou. Muito obrigada, Vanessa. Aceito com prazer. Estou tão cansada da solidão e cuidarei das crianças com alegria. E francamente, aceitarei qualquer oferta, contanto que não tenha que voltar para a casa da minha filha. Elas todas foram para o apartamento em um prédio antigo. E a senhora Costa ficou surpresa com a atenção e o cuidado que recebeu. O único quarto era limpo e aconchegante. Beliches ficavam perto de cada parede. As mesas eram deslizantes e não ocupavam muito espaço. A senhora Costa foi colocada para dormir no sofá da sala de estar, onde Vanessa havia colocado lençóis limpos. As crianças lhe trouxeram meias quentes, dizendo: vovó, coloque-as, porque o chão está frio. Você pode pegar um resfriado. Todos jantaram juntos com uma enorme panela de batatas fritas. Beberam chá com panquecas e conversaram alegremente. A senhora Costa sentiu-se surpreendentemente aconchegante e confortável neste apartamento aparentemente apertado desde o primeiro minuto. Ela raramente se sentia em casa. Afinal, foi sinceramente bem-vinda. E isso foi tão tocante e agradável. Quando finalmente os pequenos travessos se acomodaram em suas camas e adormeceram docemente após a história prometida, as mulheres foram para a cozinha. Vanessa tirou uma pequena garrafa de bebida caseira da geladeira, cereja com canela. Eu mesma fiz. Vamos tomar um pouquinho, não é? Não tenho convidados há anos. A senhora Costa ousou perguntar a Vanessa. E como você ficou sozinha com 5 filhos? Você parece ainda ser jovem. Quando teve tempo de dar à luz? A mulher suspirou, tristemente. Oh, senhora Costa, meu destino não é mais doce que o seu. Sou órfã. Cresci em um orfanato. Só sei dos meus pais pelos tutores que eles bebiam muito. Então, me tiraram da minha família. Tive sorte de ter professores bons e bondosos que não nos maltratavam. Eles tiveram pena de nós. Consegui um emprego como empregada em um hotel. Foi lá que conheci meu futuro marido, Guilherme. Era um caminhoneiro que frequentemente passava a noite no nosso lugar, sabe, e não me apaixonei por ele de imediato. Ao contrário, ele se apaixonou por mim sem memória. Ele me cortejou lindamente. Trouxe-me diferentes presentes de suas viagens, como perfume ou um anel. Inicialmente, fiquei muito assustada por ele ser 10 anos mais velho e ter 3 filhos. Guilherme não escondeu nada. Ele me disse honestamente que sua esposa era uma mulher ruim. E enquanto ele estava em suas viagens, ela não saía da cama de outros homens. Eles sempre brigavam porque ela não cuidava das crianças. Gritava com elas. Elas a irritavam o tempo todo. E então ela as deixou e foi embora para outro amante de vez. Você consegue imaginar?
Ela abandonou 3 de seus próprios filhos enquanto os vizinhos chamavam Guilherme e relatavam que as crianças estavam em casa sozinhas e chorando. Ele correu para casa, incapaz de acreditar plenamente que uma mãe poderia ser tão cruel com seus próprios filhos. Bruno, Carlos e Erin são filhos do Guilherme de um casamento anterior. Carlos até gaguejava um pouco de nervosismo. Mas curamos ele mais tarde. Depois de um tempo, Guilherme privou sua ex-esposa dos direitos sobre as crianças e começou a contratar uma babá para cuidar delas enquanto ele estava em suas viagens. O que ele poderia fazer? Ele tinha que sustentar sua família, e então nos conhecemos. Ele entendeu que eu era jovem e insegura se queria assumir o fardo de criar 3 filhos. Então, inicialmente sugeriu: vamos ao parque com as crianças neste fim de semana e vocês podem conversar entre si. Se você perceber que não quer tudo isso, não ficarei ofendido. Eu entendo que 3 crianças são um fardo e uma grande responsabilidade. Além disso, não sei como eles vão te aceitar, mas deixe-me deixar claro que não abandonarei meus filhos. Ou é uma família grande e amorosa ou nenhuma família. Eles já sofreram o suficiente com uma mãe ruim. Eles não precisam de um canalha por pai. Esse era o acordo. Quando vi como Guilherme carregava Bruno nos ombros com balões e empurrava Erin em um carrinho, ela tinha apenas 1 ano na época. Algo dentro de mim mudou. Era tão incomum e tocante. As crianças me receberam maravilhosamente, e eu estava feliz em brincar com elas o dia todo. E claro, nosso primeiro encontro não foi exatamente um encontro romântico, mas ao anoitecer, Guilherme e eu ficamos tão próximos que colocamos as crianças para dormir juntos. E eu fiquei na casa dele para sempre. No início foi difícil. Houve vezes em que chorei de cansaço, especialmente quando as crianças estavam doentes e irritadas. Mas meu amado sempre me ajudou, me encorajou e estava lá para mim. Gradualmente, me apeguei tanto às crianças que não conseguia imaginar minha vida de outra maneira. Eles começaram a me chamar de mãe. 1 ano depois, descobri que estava grávida. Fiquei muito feliz. E imagine, descobri que teríamos gêmeos. Fiquei petrificada, para ser honesta. A gravidez foi difícil, e mal consegui aguentar. Kevin e Sarah nasceram, então de repente tínhamos 5 filhos. Apesar de todas as dificuldades, foi o período mais feliz. O primeiro dente, o primeiro mamãe, o primeiro passo. Guilherme estava radiante de felicidade e nunca diferenciamos seus filhos dos meus. Todos eram nossos, amados e queridos. Vanessa de repente parou de falar, despejou outro copo de licor, bebeu de uma vez sem petiscar e disse em voz baixa, engolindo as lágrimas: e há 6 meses, Guilherme morreu em um acidente de carro em uma estrada escorregadia. Não me lembro bem do funeral. Passei a maior parte do tempo inconsciente. Assim, instantaneamente, me tornei uma viúva de 25 anos com 5 filhos. Fiquei aterrorizada, e as crianças choravam e esperavam que o papai voltasse para casa. Eles continuavam perguntando quando ele viria, dilacerando minha alma. Eu estava em total desespero, à beira de desistir, e não sabia como continuar. Os tempos eram difíceis. Tive que vender a casa do Guilherme para ter algo para criar meus filhos e me mudar para cá. Meus conhecidos ainda não me entendem. Eles acham que eu sou louca por não ter dado as crianças para adoção, mas eu não posso. Você vê, eu simplesmente não posso. Eu cresci em um orfanato e sei melhor do que ninguém o que os espera lá. É uma traição. Eles pensam que eu sou a mãe deles. Como posso abandoná-los? Tive que procurar um emprego, mas com tantos filhos pequenos, ninguém queria me contratar. Quem precisa de uma funcionária que vai ficar de licença médica o tempo todo? Finalmente, consegui um emprego como faxineira em uma empresa. O chefe teve pena de mim e me contratou,
mas com a condição de que eu não tirasse nenhuma folga ou licença médica. Então continuei trabalhando, sempre correndo. Às vezes pedia a minha amiga para cuidar das crianças ou a vizinha, sabe, crianças pequenas costumam ficar doentes. Sim, é difícil, claro. O salário não é suficiente para uma família tão grande, mas recebo uma ajuda para as crianças e alguns dos meus conhecidos me dão as coisas dos filhos deles. Não sou exigente. Bruno começou a escola este ano, e eu mal consegui prepará-lo. Mas está tudo bem. Ele não é pior do que os outros. Quanto ao trabalho, algumas pessoas gostam de me provocar porque pensam que, por ser faxineira, devo ser uma tola ingênua que teve filhos com qualquer um. E, falando francamente, isso me leva às lágrimas. A senhora Costa também se emocionou, chorou e pegou a mão de Vanessa. Querida, você é uma verdadeira heroína, mãe e mulher inteligente. Está fazendo tudo certo. Tudo vai melhorar. As crianças vão crescer e vai ficar mais fácil. Vou ajudá-la com muito prazer. Não vamos nos perder, acredite em mim. Elas continuaram conversando e chorando juntas por muito tempo. Parecia que com cada lágrima derramada, o luto e a tristeza acumulados ao longo dos anos estavam sendo lavados. E suas almas se sentiram mais leves. Foi assim que elas começaram a viver juntas como uma grande e amorosa família. As crianças adoravam a Senhora Betas por suas habilidades de contar histórias e suas deliciosas tortas de repolho e maçã. A senhora idosa parecia rejuvenescida, sempre sorrindo. Ela se sentia motivada e valorizada naquela família, onde não havia regras ou restrições. Se alguém quebrasse acidentalmente um prato, não era repreendido, mas ajudavam a limpar. Os filhos mais velhos cuidavam dos mais novos e Vanessa ensinava a todos a trabalharem. Por exemplo, ao fazerem bolinhos, todos trabalhavam juntos, brincando e rindo, mesmo que alguns ficassem deformados. Eles os comiam felizes. A limpeza também era feita por toda a família. Até a pequena Sara e Kevin tentavam varrer o chão. A jovem mãe apoiava os esforços das crianças e elogiava seus sucessos. A senhora Costa era tratada com amor, respeito e cuidado por todos na pequena cidade. Rumores começaram a se espalhar de que uma mãe com 5 filhos havia acolhido uma pobre senhora idosa para morar com eles, mesmo vivendo em um pequeno apartamento. Muitas pessoas conheciam a senhora Costa e se lembravam dela, e também ouviram que seus próprios filhos e filha a expulsaram. Cristiane e Kelson ouviram esses rumores, pois as pessoas começaram a repreendê-los e julgá-los. Alguns até pararam de cumprimentá-los. Furiosa, Cristiane uma vez encontrou Vanessa quando ela estava correndo para a casa do trabalho e deu-lhe um sermão no meio da rua na frente de passantes espantados. Por que você precisa da minha mãe? Por que ela mora com você? Você a acolheu de propósito para me envergonhar? Para sua informação, eu não a expulsei. Ela que fugiu. Diga a ela para parar de palhaçada e voltar. Vanessa ficou chocada, mas respondeu com firmeza: eu não estou forçando a senhora Costa a ficar conosco. É decisão dela. Você melhor saber o que aconteceu e por que ela estava na rua. Ela é muito amada e apreciada em nossa família. Você deveria se envergonhar de dizer essas coisas para mim. Mas Cristiane não parou de discutir, saiba que ela não tem nenhum valor. Ou você decidiu se fazer de benfeitora? Vanessa sorriu, você está enganada. Ela tem a coisa mais importante, seu bom coração, e eu não preciso de mais nada. Mas você aparentemente não entende isso. Com licença, tenho que ir. As crianças estão esperando. Kelson, por outro lado, era indiferente à notícia de que sua mãe morava com estranhos. Ele via isso como um problema a menos para ele. Ele cresceu tendo outros tomando decisões por ele e nunca mostrou muita iniciativa.
Até encontrou uma esposa bem-sucedida e não se importava muito em ganhar dinheiro. A senhora Costa viveu com Vanessa por 3 anos e faleceu tranquilamente. Os médicos apenas deram de ombros. Velhice, coração fraco. A mulher ficou muito triste. E no impulso de emoção, decidiu procurar os filhos negligentes da senhora Costa. Ela esperava que eles ao menos demonstrassem remorso no final e estivessem dispostos a contribuir financeiramente para o funeral. No entanto, suas esperanças foram despedaçadas. Cristiane sibilou no telefone, recusando-se a ajudar e sugerindo que Vanessa enterrasse sua mãe sozinha. Kelson nem sequer atendeu o telefone, por culpa. E sua esposa, Melissa, disse que seu marido ganha pouco e ela não iria enterrar uma estranha com o dinheiro de sua casa. Vanessa ficou chocada com tal cinismo e não conseguia compreender como alguém poderia agir de maneira tão insensível. Apesar de lutar para juntar dinheiro suficiente, ela organizou um funeral modesto e um velório para a velha senhora, garantindo uma despedida digna. Para sua surpresa, muitas pessoas compareceram para dar adeus à senhora Costa. Expressaram gratidão por sua bondade e compaixão, com alguns até oferecendo assistência financeira. No entanto, seus próprios filhos nunca apareceram. Parecia que estavam envergonhados demais para enfrentar as pessoas e optaram por não comparecer ao funeral. Os filhos de Vanessa também sentiam muita falta de sua nova avó, lembrando de suas histórias encantadoras, calor e bondade. Vanessa frequentemente visitava o túmulo da senhora Costa com eles, cuidando dele e compartilhando tanto as alegrias quanto as tristezas da vida. Ela teve problemas no trabalho, pois era completamente perseguida. Muitas pessoas sussurravam e torciam as orelhas, dizendo: "Nossa faxineira é anormal. Ela mal consegue sobreviver, tem muitos filhos, tanto os próprios quanto os de outros, então deve ter problemas suficientes." E ainda pagou o funeral de outra pessoa. Ela é louca. Outros a ridicularizavam na sua cara, dizendo: "Ei, Vanessa, você pode nos dar um pouco de dinheiro? Você tem muito, não é? Já que está dando um velório para estranhos." Os olhos da mulher se encheram de lágrimas de raiva. Ela queria responder a todos eles agressivamente e jogar fora o maldito esfregão e deixar esse ambiente tóxico. Mas ela não podia. Tinha filhos para cuidar. Tinha que sustentá-los e permanecer em silêncio. 6 meses após a morte da senhora Costa, Vanessa recebeu uma estranha carta do cartório pedindo que ela comparecesse ao banco. Isso deve ser algum tipo de erro, ela pensou. Mas a curiosidade a venceu. Então ela foi no dia especificado. Descobriu-se que a senhora Costa havia deixado um testamento pouco antes de sua morte e que tinha uma conta no banco com uma quantia significativa de dinheiro. Ninguém sabia disso. Anos atrás, a senhora Costa e seu marido decidiram economizar algum dinheiro para o caso de emergência. Pensaram que seria útil para seus filhos no futuro. Ao longo dos anos, o dinheiro acumulou juros substanciais. No entanto, vendo como seus próprios filhos a trataram, a velha senhora mudou de ideia e legou o dinheiro a Vanessa como uma demonstração de gratidão por sua bondade e compaixão. Junto com o dinheiro, o cartório entregou a Vanessa uma carta instruindo-a a abri-la apenas após a morte da senhora Costa. Com as mãos trêmulas, Vanessa abriu o envelope e leu: "Vanessa, minha querida. Se você está lendo esta carta, significa que não estou mais viva. Quero expressar minha profunda gratidão pelo calor e afeto que você e seus filhos me mostraram. O tempo que passei com sua família foi o melhor da minha vida. Por favor, diga a Bruno, Erin, Kevin, Sara e Carlos que os amo muito. Diga ao Carlos para continuar lendo e não ser preguiçoso e lembre o Bruno para não esquecer seu talento para o desenho. Seus filhos são maravilhosos e gentis. Tenho certeza de que não vão crescer egoístas como os meus. Desejo a vocês tudo de bom na vida. Amo todos vocês. Senhora Costa."
Vanessa apertou a carta contra o peito, valorizando-a como sua posse mais valiosa, e soluçou ao se lembrar da honesta e brilhante senhora idosa que se tornou parte de sua família. Com o dinheiro recebido do banco, Vanessa decidiu que não trabalharia mais como faxineira. Finalmente poderia mudar de apartamento para um maior e levar seus filhos ao mar. Havia sido um sonho por muitos anos e agora poderia se tornar realidade. No dia seguinte, Vanessa levou os filhos de ônibus para o jardim de infância e para a escola pela primeira vez em muito tempo. Ela não correu para seu odiado trabalho. Em vez disso, passeou tranquilamente pelas lojas. Ela se presenteou com um lindo vestido de verão de bolinhas e sandálias elegantes com um pequeno salto. Depois, visitou o cabeleireiro, onde tingiu o cabelo de um belo tom de marrom e fez um corte bob moderno. Ela não conseguia acreditar em quão feliz se sentia ao olhar seu reflexo no espelho. Ela viu uma mulher completamente diferente, jovem, atraente, na moda e autoconfiante. Essas eram pequenas alegrias que ela não podia ter antes devido à sua situação banal e à falta de dinheiro. Ela tinha que usar o mesmo suéter e jeans desbotados durante todo o ano, e seu cabelo estava sempre preso em um rabo de cavalo. Uma hora depois, uma mulher jovem, bonita e bem vestida entrou no escritório da empresa. E, com o som de seus saltos batendo com confiança, caminhou diretamente para o escritório do diretor, ignorando a secretária. "Olá, você veio ver o Sr. Feitosa?" a secretária perguntou, aproximando-se dela. "Finalmente, como posso apresentá-la? E qual é a sua pergunta?" Vanessa riu e respondeu: "Sou eu, Vanessa, a faxineira, você não me reconheceu?" A secretária ficou atônita, com a boca aberta. Ela não conseguia acreditar que esta mulher brilhante e bonita, com um penteado estiloso, pudesse ser a mesma pessoa que costumava esfregar os pisos de seu escritório. Surpresa, ela perguntou: "Você está espetacular. Vai esfregar os pisos assim?" Vanessa sorriu e disse: Não vou mais lavar os pisos. A senhora Costa me deixou uma grande soma de dinheiro. Então, estou deixando vocês e indo para o mar com meus filhos." A secretária só conseguiu responder com espanto: "Isso é incrível." Mais tarde, quando Vanessa foi buscar seus filhos no jardim de infância, ela não foi reconhecida pelos professores e nem pelos próprios filhos. Seus gêmeos, Kevin e Sarah, circularam animadamente ao redor dela e gritaram: "Mamãe, é você? Você fez um novo penteado?" Carlos, que era mais velho, levantou o polegar e disse: "Mãe, você está linda." Bruno, voltando da escola, olhou para Vanessa de uma maneira adulta e disse, com admiração: "Mamãe, você está tão bonita. Você é a mais linda." Durante o jantar, Vanessa perguntou com uma voz misteriosa: "Bem, todos terminaram seu mingau?" "Muito bem, sabem, eu tenho uma surpresa para vocês." Intrigadas, as crianças não resistiram e gritaram: "Que tipo de surpresa? Você comprou algum petisco ou brinquedo gostoso?" Vanessa riu e respondeu: "A senhora Costa nos deu muito dinheiro, e vamos para o mar em uma semana. Aqui estão os ingressos. Amanhã vamos comprar maios, sungas, máscaras e óculos de natação. Mas há uma condição. Vocês devem obedecer à mamãe e não fazer travessuras." A empolgação começou. As crianças gritaram, pularam e abraçaram Vanessa, exclamando honra: "Mamãe, você é a melhor." A notícia da grande família indo para o mar e da inesperada herança da velha senhora rapidamente se espalhou pela cidade, graças à secretária falante. Cristiane, ao saber da notícia, odiou ainda mais sua falecida mãe e Vanessa. Ela gritou pelo apartamento: "O quê? Uma víbora." Ela se fingiu de benfeitora, mas guardou uma fortuna para si mesma. Como ela pôde fazer isso? Mamãe é tão boa também. Nem um pio, nem uma palavra que ela tinha tanto dinheiro no banco.
Ela tem seus próprios netos, mas deixou tudo para estranhos. Cadê a justiça? Devíamos ter colocado ela em um asilo e verificado todas as suas contas. Vanessa e seus filhos felizmente chapinharam no mar quente e limpo, passaram o tempo construindo castelos de areia na praia e desfrutaram de frutas deliciosas durante as férias. Claro, Vanessa não conseguia relaxar completamente devido à preocupação com as crianças. Ela vigiava atentamente para garantir que eles não se queimassem com o sol, sempre os lembrava de usar chapéus e, à tarde, toda a família ia para o quarto tirar uma soneca. Vanessa carregava a responsabilidade de cuidar das crianças em seus ombros, mas já estava acostumada. As crianças eram obedientes, às vezes travessas, mas com moderação. Moisés vivia em uma cabana vizinha e observava a família interessante e animada enquanto desfrutavam de suas férias. Ele observou como Vanessa habilmente gerenciava as crianças sem escândalos ou birras e admirava. Ele era viúvo. Sua esposa havia falecido há muito tempo, e eles não tinham filhos. Por 10 longos anos, ele foi consumido pela solidão e saudade. Moisés era bem-sucedido, advogado de profissão, e interagia com diferentes pessoas no trabalho. Ele conseguia quase invariavelmente determinar o caráter e o estilo de vida de uma pessoa. Mas essa jovem, alegre e estranha com um bando de crianças, o cativou instantaneamente. Ele tentou calcular a idade dela. A idade das crianças, mas não conseguia imaginar quando e como ela tinha conseguido dar à luz a todos eles. Ele estava profundamente atraído pela mulher, o que era raro para ele. Ele se pegou admirando o modo como ela sorria sinceramente e calorosamente, como ela inconscientemente levantava a franja e graciosamente virava o pescoço, dando-lhe arrepios. Ele afastou esses pensamentos, pensando consigo mesmo: por que preciso dessa senhora com tantas crianças? Está louco? Você não é bobo. Você tem 42 anos, e ela ainda é jovem, talvez até casada. E seu marido simplesmente não veio de férias. Moisés continuou observando-os, mas não ousava se aproximar e se apresentar, com medo de parecer ridículo. No entanto, seu encontro aconteceu por acaso. Oh, destino! Carlos e Erin estavam jogando bola e acidentalmente acertaram Moisés bem na testa. As crianças ficaram constrangidas e rapidamente correram até ele para se desculpar. Oh, desculpe. Foi por causa do vento forte. Você se machucou? O homem riu e alegremente jogou a bola de volta para eles. Não é nada, nada mesmo. Meu nome é Moisés. E vocês, jovens atletas? Os meninos se apresentaram e puxaram Moisés em direção ao resto da família. Ele foi feliz com eles, enquanto Vanessa se divertia brincando com as crianças e ajudando-as a cavar um mini lago na areia. Ela não notou imediatamente a presença do estranho. Olá, todos. Meu nome é Moisés. Acontece que conheci 2 encantadores fãs de vôlei, e eles me convidaram para me juntar a vocês. Estou incomodando? Vanessa riu e respondeu: Oi, sou Vanessa. Meus meninos travessos já chegaram até você, né? Claro que não vai incomodar. Quanto mais, melhor. E assim, sem que percebessem, Moisés e Vanessa passaram o dia todo juntos, nadando, tomando sol e se conhecendo. O tempo passou alegre e interessantemente. À noite, depois do jantar, Moisés perguntou timidamente: Vanessa, o que você acha de tomar um copo de vinho fino aqui? Não muito longe, no terraço do café. Vanessa se sentiu envergonhada. Já fazia muito tempo que ninguém lhe fazia tal sugestão, só depois que eu colocar as crianças para dormir, e não por muito tempo, sabe? Ela estava ansiosa. Havia muito tempo que não se sentia assim em relação a conhecer alguém novo. Ela gostava muito de Moisés. Ele era agradável e bem educado.
Mas o que realmente a conquistou foram seus olhos bondosos e radiantes. Depois de colocar todos para dormir, ela vestiu seu vestido favorito de bolinhas e passou uma maquiagem leve antes de ir para o café. Moisés já esperava com uma mesa cheia de frutas e vinho servido em belas taças. Quando a viu, ele se levantou e lhe apresentou um lindo buquê de lírios, dizendo: "Isso é para você, Vanessa. Você é tão bela quanto esses delicados lírios. Estou tão feliz que você decidiu vir." A mulher corou, satisfeita com a atenção. Ela não se lembrava da última vez que alguém elogiou. Eles se sentaram à mesa e conversaram até quase meia-noite. Ocasionalmente Vanessa ia verificar se as crianças estavam dormindo e depois voltava ao seu parceiro de conversa. Moisés compartilhou que vivia sozinho há 10 anos, pois sua família foi tragicamente destruída instantaneamente por um motorista bêbado. Ele trabalhava como advogado e ganhava bem. Mas, além do trabalho, não tinha outra vida. Por isso, ele periodicamente vinha a este centro de recreação por tédio. Vanessa não podia e não queria mentir. Então, ela honestamente contou tudo sobre si mesma, seus filhos e a senhora Costa. Incrivelmente, ambos sentiram como se conhecessem há uma vida, pois compartilhavam uma conexão fácil e confortável. Quando se despediram, Moisés tomou a ousada atitude de beijar Vanessa na bochecha, como se de maneira amigável. Aquele beijo fez a mulher se sentir tonta e incrivelmente bem, algo que nunca havia experimentado antes. Pelo resto da noite, Vanessa se revirou na cama, incapaz de tirar Moisés da cabeça. Ela estava irritada consigo mesma, pensando: o que estou esperando? Que ele me aceite com um monte de filhos? Devo ter assistido novelas demais. É impossível. No máximo, terei um caso no resort, e só. Mas isso me fará sentir melhor? Não, só me fará sofrer. Devo esquecê-lo. Partir daqui e nem sequer lembrar do nosso breve encontro. Ela se convenceu durante o resto da noite, observando quão docemente seus pequenos estavam dormindo, espalhados pela cama durante o resto das férias à beira-mar. Vanessa, Moisés e as crianças eram inseparáveis. Eles jogavam vôlei, se divertiam, iam ao zoológico, imitavam guerrilhas engraçadas, alimentavam os macacos, faziam passeios de iate. Assim, o tempo passou rapidamente. Moisés percebeu que não se sentia tão relaxado e feliz há muito tempo. As crianças não o estressavam ou atrapalhavam. Ao contrário, quando interagia com elas, era como se fosse transportado de volta para uma infância despreocupada. E podia ser verdadeiramente ele mesmo. O dia da partida chegou. Vanessa arrumou as malas, reuniu as crianças, checou os documentos e, de repente, alguém bateu à porta. Moisés entrou e, vendo que a família estava quase pronta para partir, desabafou: "Vanessa, escute, eu queria te dizer, ou melhor, convidar você." "Ah, estou completamente confuso." "Crianças, eu convido todos vocês para minha casa. Tenho uma casa grande e espaçosa, com muitas uvas, uma piscina, um cachorro chamado Leila e um gato chamado Tim. Mas estou tão triste e solitário em uma casa tão grande sozinho. Há uma escola e um jardim de infância por perto. Vocês vão adorar. Quem é a favor? Levantem as mãos." As crianças, alegres, gritaram em uníssono e levantaram as mãos, exclamando honra. "Querida, nós vamos para a casa do Moisés." 1000 perguntas se seguiram. Podemos brincar com o cachorro? A Leila sabe algum comando? Podemos nadar na piscina? Vanessa protestou: "Não, não. Isso é desconfortável." "Como assim? Por que você está encorajando as crianças?" "Temos que ir para casa." Ela pegou a mala. As crianças ficaram chateadas e caladas, mas Moisés piscou para elas e sussurrou conspiratoriamente: "Não se preocupem,
vou conversar com a mãe de vocês em particular e convencê-la. Vocês vão ver. Eles saíram. Vanessa franziu a testa e disse: Moisés, não é justo brincar com os sentimentos das crianças. Somos adultos. Quem estamos tentando enganar? Você vai se cansar do barulho e do trabalho. E depois? Como vou explicar tudo isso para as crianças? Lembre-se, as crianças não são apenas felizes o tempo todo. Podem ser temperamentais e ficar doentes, e precisam de cuidado e atenção constantes. Não é um trabalho fácil, de verdade. Eles são minha família. Mas são estranhos para você. E eu? Quem sou eu para você? Nos conhecemos há apenas 2 semanas. Por que você precisa de mim? De repente, Moisés a pressionou contra si e a beijou apaixonadamente nos lábios. Ela tentou resistir no início, mas depois cedeu, e eles não conseguiram se separar por muito tempo. Depois de recuperar o fôlego, Moisés disse: Quando dono, tenho 42 anos e sou advogado. Não sou alguém que apenas diz palavras sem pesá-las. Não esconderei que se alguém tivesse me dito há um mês que eu me apaixonaria tão rapidamente por uma mulher que mal conhecia, e que tinha 5 filhos, eu teria achado que estavam loucos. Mas acredite em mim, essas últimas 2 semanas que passamos juntos foram as melhores 2 semanas da minha vida desde que minha esposa faleceu há 10 anos. Me tornei endurecido, cínico e parei de acreditar no amor. Mas você e seus filhos trouxeram de volta a felicidade da minha infância. Sinto-me novamente eu mesmo, e me sinto bem. Entendo a responsabilidade que tenho para com você e as crianças, e prometo que nunca as trairei ou abandonarei, não importa quão difícil fique. Vamos tornar isso oficial e viver como uma grande e amorosa família. Vanessa sorriu e disse: Bem, se é assim que você se sente, então eu concordo. As crianças realmente te amam, e o coração das crianças não mente. E eu também me apaixonei. Ela o abraçou ternamente e perguntou: Mas e o trabalho? Conseguirei encontrar um emprego adequado na sua cidade? Fui contratada na minha idade avançada por pena. Moisés riu e disse: Emprego? Para que você precisa disso? Sua verdadeira vocação é ser mãe, e você é incrível nisso. Tenho dinheiro suficiente para sustentar nossa família. Confie em mim. Vanessa sentiu como se estivesse vivendo em um conto de fadas mágico e tinha medo de fechar os olhos, temendo que tudo desaparecesse. Todas as noites, enquanto ajeitavam as crianças na cama e se deitavam juntos, Vanessa agradecia silenciosamente ao seu anjo da guarda, Senhora Costa. Enquanto isso, as sementes de raiva e ódio que Cristiane e Kelson mostraram em relação à mãe logo deram frutos. Cristiane ficou inesperadamente incapacitada em um acidente e ficou sem marido ou filhos. Ela foi colocada em um centro para pessoas com deficiência, sem hesitação. Kelson se endividou e começou a beber pesadamente, o que levou Melissa a pedir o divórcio e deixá-lo sem nada. Os filhos da Senhora Costa ficaram ainda piores, passando seus dias longe dos parentes e sofrendo com o peso da solidão. Eles não perceberam a simples verdade: como você trata seus pais é como seus filhos o tratarão. É a lei da vida. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!